Na Bíblia, na palavra de Deus, não há coincidência. Sempre há um propósito para tudo que é feito ali e escrito. E eu vou estar compartilhando com vocês hoje uma experiência aí, e até então não foi vivida por mim, mas é algo que eu acabei assistindo aí de uma pessoa de um canal muito próximo do meu, e ele acabou passando um aprendizado muito grande, sabe? E como eu falei para vocês várias vezes, eu acredito que todas as oportunidades que a gente tem na vida tem que ser aproveitada. A gente vai passar muito perrengue na vida, e entre essas coisas aí que eu vou estar mencionando para vocês, eu vou citar alguns homens da Bíblia aí que passou por muitas dificuldades. E não tem como você crescer sem ter problemas, sem ter passado pela prova de fogo, pelos erros. E entre eles aí que eu posso citar o rei Davi. Davi foi muito perseguido, de pastor de ovelha a rei. Ele teve todo aquele aprendizado, se tornou servo de Saul, escudeiro dele praticamente, e isso serviu de muita lição para ele, né? Até então ele não tinha experiência de batalha, porém ele tinha o que precisa para poder vencer qualquer guerra, né? Ele tinha fé e conhecia a Deus. E dessa experiência de Davi, principalmente na batalha que teve contra os filisteus, você pode estar mencionando também Sansão, que era nazireu, filho da promessa. Até então pai e mãe dele, no caso a mãe seria estéril e o pai não teria uma descendência, e foi quem foi, né? Através da promessa aí que Deus fez para ele, se tornou juiz e guerreiro. E como muitos sabem, acredito eu que boa parte do pessoal que está no meu canal conhece a palavra de Deus. Sansão, ele teve muitos milagres aí que Deus operou através dele. Teve as portas que ele arrancou de Gaza, e até então também teve as batalhas contra os 1000 filisteus. E a última batalha dele que foi a mais difícil, né? Ele cair para poder entender o propósito dele nessa vida. E eu vou estar contando para vocês agora a história que eu acabei ouvindo aí. E isso, de certa forma, serviu de aprendizado para mim também. Por mais que a gente aprenda na vida, por mais que a gente tenha experiência, sempre é possível, sempre é necessário ouvir. Que eu pude tirar aí, literalmente, é que o único que não vai te abandonar é Deus. Isso daí é a coisa mais certa na sua vida. Um casal que tinha se casado, eu vou citar aqui 2 nomes, mas é fictício, tá? Para não envolver pessoas. Diego e Mariana. Eles se casaram. Diego era um empresário de sucesso. Até então Diego estava vivendo o auge da sua carreira aí, e a empresa indo muito bem. Ele tinha um casamento até então estável, pouco tempo de casado, porém estava muito feliz. E isso daí gera em volta da gente uma comoção muito grande a respeito do que nossa mente planeja, o que a gente passa ali, os sentimentos, como é que acaba aflorando, e de certa forma trazendo pra gente um conforto, né? E isso daí, o Diego casado com Mariana durante esse tempo, não tinha problemas, o relacionamento era bom, não tinha conflito, não tinha nenhum tipo de desentendimento. E acontece que ele acabou passando por uma situação que qualquer um pode estar sujeito a passar, né? A dificuldade. E esse tempo de dificuldade chegou, ele sofreu um golpe nessa empresa dele, acabou perdendo tudo que tinha. Ela pegou, pediu separação para ele, e várias vezes que ele procurava ela para tentar se acertar, sempre era a mesma coisa, sempre tinha aquela questão financeira atravessada no meio. E com o tempo ele foi percebendo que ele se acomodou de certa forma. A forma física dele já tinha caído, ele já não tinha, digamos assim, a aparência necessária que agradasse a ela. O perfil dele, até então financeiro, já não tinha mais o patamar elevado que ele tinha para poder proporcionar algo bom, também já não poderia contar mais. E disso tudo aí, ela pediu o divórcio. Ela mandou o advogado, consultou o pessoal que poderia tirar dele ou não. E nessa história toda aí, ele literalmente partiu sozinho, ficou numa praça sentado, observando as pessoas, observando o que tinha naquele lugar. E um senhor de idade sentou do lado dele e conversou com ele. E até então ele não conhecia esse homem disse para ele: eu sei o que você está passando, que eu já passei, eu já tive a sua idade,
eu já tive momentos difíceis, seja o que for que tiver atrapalhando o seu caminho, você vai dar a volta por cima. Mas daí você tem que começar a agir, você tem que começar a ter um pouco de força de vontade. E isso, de certa forma, abriu os olhos dele. Ele passou a se dedicar mais à academia, ele perdeu essa empresa dele, porém começou a se dedicar a recuperar a forma física dele e a estabilidade dele mental, que era o principal de tudo que estava atrapalhando. E eu cheguei a mencionar isso várias vezes no canal. Se você estiver ruim da forma física, ainda você recupera, mas se você estiver ruim da forma psicológica, isso daí é muito difícil, porque você observa muito bem aí pessoas famosas e ricas, pessoas que até então aos nossos olhos, pessoas bem-sucedidas, que tem tudo, tem casa, carro, fortunas, viagens, até não querer mais, pode ir para qualquer canto no mundo, e mesmo assim você percebe que é uma pessoa sem discernimento, sem instrução, sem a guia de Deus, literalmente, sabe? E esse rapaz, o Diego, ele começou a se dedicar, começou a estudar e ver uma forma que ele poderia crescer novamente e começar do zero. Daí é aquela coisa, iniciar do zero é gratificante, sabe? Eu acho que por mais que seja trabalhoso, por mais que a gente tenha medo, tenha receios do que pode vir ocorrer e dar errado, quando você tem fé e Deus planeja algo na sua vida, não tem como dar errado, não tem como ter outro caminho a não ser o sucesso. E ele começou a treinar, emagreceu, perdeu peso, teve uma forma física até então atlética, digamos assim, e ele começou a vender na rua sapatos e calçados no meio da rua mesmo. E de certa forma isso acabou abrindo para ele uma possibilidade muito grande de lucro. E conforme as coisas iam caminhando, ele ia lucrando cada vez mais, as coisas estavam fluindo, ele começou a se levantar novamente. E com esses ativos que ele tinha em mãos, ele conseguiu abrir uma loja. Ele abriu uma loja de calçados e voltou a trabalhar novamente como empresário. E Mariana, essa mulher que tinha deixado ele, observou nas redes sociais que ele tinha conseguido dar a volta por cima. Ela até então viu muitas coisas a respeito dele, coisas positivas, e decidiu ir atrás dele. Nisso que ela foi atrás dele para poder, de certa forma, recomeçar, encontrou ele e viu que ele era outra pessoa, literalmente. Ele se transformado, tanto fisicamente como mentalmente. Porém, a parte mental ela ia ter que provar, ela ia conversar com ele para saber se era a mesma pessoa. E nisso daí que ele conversou com ela, ela disse: então, Diego, eu queria conversar com você e dizer que eu sinto muito, não era o meu desejo se separar, eu queria ter uma família, eu queria ter um aporte, uma ponte, um porto seguro ali do seu lado, mas eu estava muito confusa, eu tive problemas, eu estava de certa forma abalada com tudo que estava acontecendo na nossa vida e decidi te dar uma segunda chance. E ele até então, observando aquilo, disse: agora você decide me dar uma segunda chance? Não seria melhor você ter me dado essa chance quando eu estava em dificuldade, quando eu estava passando por problemas? Seria bem mais fácil. Eu acredito que quando você passa por isso, você tem que ter a pessoa que ama do seu lado, a pessoa que te compreende, que te dá força. E até então, uma pessoa que vai te motivar a dar a volta por cima. E isso não aconteceu quando eu estava com você. Pelo contrário, você me abandonou quando eu mais precisei. E até então, isso daí você olha, observa, eu acredito que, como eu disse várias vezes, o pior sentimento para uma pessoa que se dedica tanto a algo é a ingratidão. E eu aprendi isso nessa plataforma desde o dia que eu entrei. A minha vida, não contei tudo a respeito de muitas coisas daí, mas eu vou ter a oportunidade de compartilhar vários momentos. Cheguei a compartilhar a respeito de relacionamentos, trabalho, algumas coisas do lugar aqui onde eu moro e tudo mais. Porém, essa lição que traz esse casal, Diego e Mariana, é uma coisa que é muito exemplar, sabe? Quando você está em alta, todo mundo quer estar com você. Quando você cai, raríssimas exceções vai ser as pessoas que vão ficar do seu lado. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é o exemplo da Bíblia mesmo: não se precipitar, ter paciência, mesmo que for para começar do zero, mesmo que for para
conquistar algo que você deseja muito. Abraão tinha o desejo de ter um herdeiro, e nessa vontade dele de ter um herdeiro, Sara, a esposa dele, também não tinha nenhum filho, e eles tinham esse desejo de ter uma linhagem futura, ter um filho que pudesse herdar e levar o nome deles à frente. Porém, a Sara era estéril, e Deus fez uma promessa a ela, que ela seria mãe, porém ela se precipitou e acabou entregando a serva dela. E ao entregar a serva dela para Abraão, ao entregar Agar para Abraão, acabou nascendo Ismael, que acredito eu que muitas pessoas que já estudaram a Bíblia e principalmente que conhecem as Escrituras Sagradas sabem que Ismael é pai dos árabes. Alguns anos depois acabou acontecendo de Abraão expulsar ela do acampamento junto com o filho, por conta de saber que Ismael era uma pessoa até então difícil de lidar. E nessa parte aí, Deus já tinha feito a promessa que ia dar um filho a Sara, e deu Isaac. E Isaac, filho da promessa, acabou trazendo a linhagem completa aí da nação que até então seria a nação eleita por Deus, a nação de Israel. E como eu falo para vocês, eu acho que quando você mistura muitas coisas, e principalmente você tá com o sentimento de certa forma abalado, é bem complicado você lidar com aquilo. E principalmente quando você está na dificuldade, a parte mais difícil de você lidar. E por isso que eu falo para vocês, esse tipo de exemplo, essas histórias aí ensinam muito, sabe? Você refletir, você pensar antes de tomar qualquer decisão, porque certas coisas que você escolheu para sua vida é para sempre. Não tem como retornar, não tem como voltar atrás, tem uma segunda opção. Só queria compartilhar isso mesmo com vocês. Agradeço todo mundo aí que tem se inscrevido no canal aí.